Do Mediclão. Pronto, prontinho. Pessoal, só para a gente fazer um alinhamento aqui em termos de horário, né? Porque eu sei que esse horário tem gente que às vezes acaba estando no trânsito e tal. Nós marcamos de 8 às 9 e tivemos meio que um consenso que todo mundo achava que era um horário razoável, né? A gente fica dividido entre fazer à noite, né? Quando a maioria das pessoas está mais livre, mas está exausta, de cansada, né? Ou fazer de manhã, que a gente está, às vezes, no início do furacão, mas ainda está com a cabeça mais tranquila, né? Assim, não vou colocar isso em discussão agora, por conta do tempo, mas é uma coisa que a gente pode discutir posteriormente. Em relação ao horário, eu sempre vou fazer assim, eu sempre vou dar 5 minutinhos de tolerância para a gente começar, até porque eu sempre passo 5, 10 minutinhos depois, tá bom? Mas não mais do que isso para a gente também manter aí a disciplina do horário, para não atrasar ninguém que tem compromisso logo em seguida. Meus amigos, muito bom dia. Eu espero que vocês tenham tido tempo de aplicar, de se auto-aplicarem, né, o VIA, o assessment, né? Eu reputo esse assessment uma importância muito grande, assim. Eu confesso que tem alguns temas, como inteligência emocional, por exemplo, que eu, pessoalmente, gostaria que nós tivéssemos vencido essas dificuldades em nossas empresas, né? Mas a gente ainda não venceu. A gente ainda tem muito para trocar, para tentar entender e como a gente administrar essas dificuldades que a gente tem. E essa questão do talento, dos pontos fortes, eu também acho que era uma coisa que a gente já deveria ter vencido, né? Acho que todos nós deveríamos já estar bem afiados em relação ao entendimento de que só tem um caminho para a gente conseguir mobilizar os nossos times, e esse caminho é através do talento. Ninguém se mobiliza pelo interesse dos outros, é muito raro isso acontecer, a não ser pessoas extremamente altruístas e empáticas que vão entrar numa organização e vão dizer, nossa, eu tenho que fazer porque, afinal de contas, o meu chefe é um cara gente boa e, nossa, ele está sofrendo aqui na batalha do dia a dia, então por isso eu vou dar o meu melhor. Isso é muito raro de acontecer na minha percepção. E isso é compreensível, eu não acho nem que isso seja errado. Eu acho que nós nos mobilizamos por aquilo que faz sentido para a gente. Né? Eu já falei em encontros anteriores, a palavra engajamento ela está muito mais ligada à conexão que o colaborador tem com os valores da sua organização ou da sua liderança, mas lembrando que isso, em primeiro plano, atende a uma necessidade dela, entendeu? Ou seja, nós somos, por natureza, eu acho que é um pouco perigoso falar isso, mas eu acho que, por natureza, nós somos predominantemente egoístas, e tá tudo bem, porque na verdade a gente só tem essa vida, então a gente tem que valorizar o nosso tempo, valorizar os nossas habilidades, os nossos talentos, e por isso eu também, pessoalmente, obviamente que tenho muito mais prazer, óbvio, quando eu estou conectado com um cliente em que, nossa, eu estou vendo que aquilo ali bate com o que eu acredito na vida. E óbvio, isso é humano, a gente vai acabar se conectando mais. E a gente acaba se conectando menos com aquelas empresas que têm propósitos divergentes, que têm valores divergentes, entende? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, com os colaboradores é igual, entendeu? Vai ter colaborador maravilhoso, impecavelmente habilidoso e talentoso, mas ele não vai se conectar com aqueles valores da empresa e está tudo bem. O importante é a gente ou conseguir perceber isso na entrevista de seleção, ou uma vez que ele já está dentro da organização, perceber o mais rápido possível, né? Daí aquela máxima, né, de contrate devagar, né, lentamente e demita rápido, né? Porque uma vez que você percebeu que aquela pessoa ela não se conecta contigo por questões de valores, de princípios, e isso a gente vai entender a partir da semana que vem no nosso encontro sobre cultura organizacional, a gente vai entender que não existem muitas formas, na verdade, de você estabelecer confiança no seu relacionamento com seus colaboradores e dos colaboradores com a empresa. Só existem duas formas, basicamente, que eu já posso até dar um spoiler para vocês. É, ou eu me conecto com o meu colaborador, com a minha empresa ou o meu líder por questões ligadas a caráter, ou seja, eu admiro o meu líder porque ele, nossa, aquele cara é um cara que é muito transparente, o meu líder é muito transparente, o meu líder é um cara muito
respeitoso, é um cara que tem sempre a porta muito aberta, é muito aberta para o diálogo. Então, ou o colaborador vai se conectar com o líder dele por questões ligadas a caráter, ou ele vai se conectar com a liderança dele por questões ligadas à competência. Eu admiro meu líder porque nos piores momentos ele sempre soube para que caminho a gente tinha que ir. Eu me conecto com meu líder porque eu percebo que ele é um cara que, nossa, é um cara que sempre estudou muito, sempre foi muito aplicado, é um cara muito estudioso, tem uma paixão ali por aprender, eu me conecto com ele. Ou seja, eu só me conecto por duas formas, eu só gero confiança por duas formas, ou pelo caráter, ou pela competência. Entende? Então, o início dessa conversa foi sobre por que talentos é importante, por que a gente ainda bate nessa tecla, né? Porque existem pouquíssimas formas de eu me conectar com o meu colaborador. Né? Se eu quero gerar confiança, eu me conecto com ele por caráter ou por competência. Se eu quero que meu colaborador se conecte com uma empresa, eu tenho que deixar claro para ele o que eu penso, para onde eu estou indo, e eu tenho que também ajudá-lo a entender que ele tem habilidades, talentos e potenciais forças que se conectam com o que eu quero. E para ele tem que ser atrativo em primeiro plano. Não pode ser interessante só para a gente. Nós precisamos ajudar o colaborador a entender que ele tem talentos. Eu sei que isso, em tese, isso parece meio maluco, né? Porque, em tese, eu estou contratando uma pessoa para me ajudar e não para eu descobrir o talento dela. Mas, infelizmente, na prática, como a gente já viu, praticamente 80% das pessoas estão desengajadas. E elas estão desengajadas por qual motivo? Porque, em princípio, elas não sabem claramente o que elas têm dentro da caixinha de ferramentas dela. Tá? E daí a importância da gente compreender. Então, eu sugiro que utilizem o VIA. O VIA ele tem esta versão gratuita, mas tem várias outras versões, mas são pagas, tá? Mas eu não consigo ver, e aí eu digo categoricamente para vocês, eu não consigo ver uma empresa conseguir se estruturar bem, crescer, atrair e reter esses talentos, se não for uma cultura baseada nos talentos e pontos fortes. Fora disso, aí você vai dizer, não vá, mas tem gente que só se mobiliza por dinheiro. É verdade. Tem gente que se mobiliza muito por dinheiro, mas só que o dinheiro está provado, inclusive cientificamente, ele pode ser atrativo, ele pode ser interessante, mas ele não é sustentável ao longo do tempo. Exemplo, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar, vamos supor, hipoteticamente, tá? Isso não aconteceu comigo, mas um lava-jato me chamou e disse, Durval, estamos precisando de um gestor e a gente acha que você é a pessoa. Eu falo, beleza, salário. Vamos te oferecer um salário de 50 mil. 50 mil é um salário bem razoável, né? Dá para pagar uns boletinhos. Né? E eu digo, poxa, beleza, eu quero, porque eu estou precisando muito de dinheiro, eu quero. Vou trabalhar no Lava Jato. Mas provavelmente, com 30, 60, 90, 120 dias, eu vou começar a ver que não tem espaço para eu me desenvolver ali, porque os meus valores estão muito conectados com conhecimento, com aprendizado. Provavelmente, com 120 dias, eu vou começar a sentir um incômodo danado de ir para aquele local, mesmo que eu esteja ganhando muito bem. Outro exemplo completamente ao avesso. Colaboradores que ganham muito bem, ganham um salário mais real do dia a dia, vamos lá, que ganham, por exemplo, 10 mil reais, que é um bom salário, acima da média de todos os brasileiros aqui. Mas naquele ambiente, o chefe me humilha, ele me maltrata, eu tenho um ambiente tóxico, os meus colegas vivem fazendo bullying, assédio moral, mas são 10 mil reais, Durval. Pois é, eu sei que são 10 mil reais, só que num prazo muitíssimo curto, esse cara vai pedir para sair. Então, o dinheiro ele pode ser atrativo, mas ele não é sustentável, tá certo? Até aqui, dúvidas, questionamentos, divergências? Não. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, sobre esse introito, esse rápido introito? Não? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos para o VIA. Tem alguém aqui nesta sala, nesse momento, que, fora a Vitória, né, que está acompanhando só aqui com a gente para fins de suporte no DNA, tem alguém aqui que não fez o VIA, só para eu saber, ou todos fizeram? Eu não fiz ainda, vou fazer hoje.
Tá, Daniel não fez ainda. Beleza. Eu, Quem mais? eu só não Nós, apliquei com colaborador, mas eu fiz. Você fez, Fábio? Tá bom. Eu Beleza, então. também não fiz ainda. Vou fazer Tá, hoje. tá. Não fez ainda. Beleza. Quem mais? Tem 3 ah, pessoas. eu e o André, a gente também Também não, ainda não. não fizemos. Vocês não conseguiram fazer. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar o objetivo do nosso encontro era tirar dúvidas depois de ter feito, mas não tem problema nenhum. Eu vou dar um jeito de modelar essa aula aqui para tentar dar uma explicação para vocês. Eu vou começar essa explicação, só voltando de novo para um conceito muito rápido do que é o VIA, tá? E em seguida eu vou dar algumas dicas para vocês e queria ouvir a experiência de quem fez, para a partir dessa experiência, que vão ser dúvidas que quem não fez vai ter provavelmente, a gente conseguir fazer alguns esclarecimentos, tá bom? Então, muito rapidinho aqui, deixa eu projetar aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí, pessoal? Sim. Sim. Tá ótimo. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Olha só. O VIA, ele é um instrumento que foi criado, assim, se vocês quiserem tomar nota disso que eu vou falar, que são highlights, são insights que são super importantes. O VIA, ele foi criado não para identificar talentos, forças e também fraquezas. Não. Ele foi um assessment criado para que a gente tivesse acesso a um inventário de forças de caráter. Como o próprio nome diz, tudo são forças. Ah, Durval, mas de repente a liderança apareceu em última posição para mim. Significa que liderança é uma fraqueza? Não. Liderança não é uma fraqueza. Ela apenas é uma força pouco desenvolvida. Durval, vamos lá. Criatividade apareceu em 24º para mim. Significa que eu não tenho nenhuma criatividade? Não, interpretação equivocada. Significa que você tem sim a força, a criatividade, porém, ela não é tão desenvolvida, tá bom? Hoje de manhã eu estava conversando com o Pedro, que não pôde estar aqui, né, mas provavelmente ele vai assistir essa gravação. Pedro, que entrou recentemente com o Léo, o Pedro lá da Dodó Veículos. O Pedro, ele me mandou o relatório dele, e a primeira força dele, que tem lá, é espiritualidade. Estou procurando espiritualidade, achei aqui. Espiritualidade está dentro do eixo do que a gente chama de transcendência, né? Observem que a gente tem 6 eixos aqui. Eu tenho um eixo de sabedoria, e no eixo de sabedoria eu tenho criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, critério e perspectiva. Eu tenho o eixo de coragem, aí eu tenho bravura, integridade, perseverança e vitalidade. Todos estão me acompanhando? Sim. Sim, beleza. Eu tenho o eixo de humanidade, aí eu tenho amor, generosidade, inteligência emocional. Eu tenho o eixo de justiça, aí eu tenho justiça, liderança, trabalho em equipe. Eu tenho o eixo de temperança, que aí eu tenho autocontrole, humildade, perdão, prudência. E eu tenho o eixo de transcendência, em que eu tenho questões ligadas à apreciação da beleza e da excelência, esperança, espiritualidade, gratidão e humor. E aí o Pedro me mandou e eu observei que espiritualidade era a número 1 dele. Então, vamos lá. Lembrando que as 5 primeiras forças que aparecem no relatório seu, tá? Tem a primeira e tem a última, né? As 5 primeiras que aparecem para você, quer ver? Deixa eu pegar alguém aí. Quem fez, eu acho que a Rita fez, não foi, Rita? Fiz. Tá, você pode dizer pra gente quais foram as suas 5 primeiras forças? A primeira foi integridade. Integridade, A a segunda segunda, foi humor. humor, beleza, a terceira, Amor ao aprendizado. amor ao aprendizado, a quarta, Gratidão. gratidão, E, a e quarta, tem- aliás, a quarta foi e gratidão e a quinta foi perseverança. perseverança. Então, a sua primeira é a integridade, não é isso? Sim. Beleza. Essas 5 forças que a Rita acabou de ler no relatório dela, quer ver uma coisa? Integridade está em que eixo? Integridade está na Coragem. coragem, tá? Você tem humor também, não é? Humor Sim. humor tá onde? Humor tá Na transcendência.
na transcendência, aqui, humor, tá certo? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês façam. Então, as 5 primeiras são as forças mais desenvolvidas, tá? E é aí que você tem que se concentrar. Rita, você concorda, pelo menos em 80%, que essas são forças que fazem sentido para você, que você se enxerga nessas forças? Concordo, mas eu fiquei preocupada com uma, Durval. Qual? Humor. Por quê? Não sei, parece que a gente tem que ser mais sério, né? A gente tem que ser mais Não. sério. Aí eu achei que eu fiquei preocupada. Tá, então tá. Deixa eu dar algumas explicações para vocês em relação a algumas forças que podem surgir dúvidas. Rita tem humor em segunda posição, tá? Quando a Rita diz assim para a gente, eu fiquei preocupada porque a gente tem que ser sério. Isso é um Sim. paradigma, provavelmente, Rita, que você criou na sua cabeça. Porque, na minha opinião, por exemplo, e na opinião da maioria dos cientistas, o humor é a melhor ferramenta de mudança de comportamento das pessoas. Não tem aquela história de que a gente fala as coisas brincando? Pois é, já dizia o Platão, ele dizia que a gente conhece mais de uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que numa vida inteira de conversa. Né? Por quê? Porque exatamente quando você cria um ambiente, qual a importância do humor dentro do ambiente profissional? Né? Quando a gente fala de humor, é óbvio que a gente não está falando da Rita chegar no ambiente de trabalho dela, lá na Tortas e Tortas, e sair contando piada no momento extremamente crítico de uma avaliação que ela está fazendo de segurança alimentar na cozinha dela. Mas eu estou falando de trazer o humor como uma ferramenta até de segurança psicológica, de mostrar para as pessoas que elas têm que ficar, sim, um pouco à vontade. Elas não precisam ficar à vontade a ponto de acharem que estão em casa. Mas o humor, ele pode trazer para um ambiente de trabalho uma série de ganhos, assim como o próprio brincar. O brincar não no sentido de, vamos sentar aqui no chão da cozinha e vamos brincar. Não é isso. Eu estou falando do brincar de você construir um ambiente que não confunda com ironia, tá bom? Com brincadeirinhas sarcásticas ou de mau gosto. Estou falando de brincadeira séria. Né? Tem até um pesquisador, o Stuart Brown, que ele fala o seguinte, que brincar é a melhor forma de você gerar mudança de comportamento. E ele, inclusive, associa aquelas pessoas que, de repente, não brincaram na infância. Inclusive, ele tem pesquisas extremamente consistentes nesse sentido, de pessoas que conseguiram, que não tiveram infância, que não brincaram na infância, e ele associa isso a traços de psicopatia, inclusive. Vocês lembram do Massacre da Serra Elétrica, do filme? Sim. Pois é. O Massacre Não da Serra assisti. Elétrica, você não viu? É um clássico de Não. terror, né? Não, Digamos mas eu não assim. gosto. Não é a pegada, eu não gosto. Não gosto desse Não, filme, não. tranquilo. Sem problema nenhum, só vou usar essa referência aqui. Mas o Massacre da Serra Elétrica é a história de uma pessoa aqui no Texas. Em algum momento lá, o cara surtou, ele surtou completamente e saiu serrando a galera toda. E esse cara existiu. Gente, só um minutinho, deixa eu tirar o meu WhatsApp, que ele tá me tirando a atenção aqui. Só um instante aqui, por favor. Prontinho. Agora sim, vamos voltar aqui para a tela. Pronto. Então, o Massacre da Serra Elétrica aconteceu, e o Stuart Brown, esse pesquisador, esse psiquiatra que eu estou falando para vocês, ele foi incumbido de pesquisar o cérebro de assassinos seriais. Como esse cara, inclusive, do Massacre da Serra Elétrica, foi um dos caras que foi pesquisado. Sabe o que eles descobriram? Que mais de 80% dos assassinos seriais, eles foram privados de brincar na infância. Ou seja, quando a gente vê, infelizmente, nos morros, né, do Rio, nas periferias das grandes cidades, inclusive em Manaus, crianças com 4, 5 anos com uma metralhadora, um revólver em punho, aquela criança ali foi privada de brincar na infância. Né? Foi completamente privada de brincar na infância. E isso cria traços de psicopatia, tá certo? Enfim. Então, Rita, não tem por que você ficar preocupada, muito pelo contrário, eu até Durval, valorizaria uma pessoa que tem humor como força de caráter. Uma outra coisa também que eu queria... Oi? Só queria fazer um adendo aqui, ó. Quando eu li, né, minha questão foi essa.
rir e caçoar. Eu não sou essa pessoa, eu não gosto de brincadeiras que vão para esse Você está lado. falando do texto do texto da É, descrição? do Tá. texto. Eu não gosto de Antes de brincadeiras você. assim, bem Tá. respeitosas, né? Eu não gosto disso, de desrespeito. E foi só mesmo pela situação empresarial, da Tá. corporação, de não ter, Uhum, sabe, disso não ser uma coisa positiva. Na verdade, eu pensei isso, que eu uhum. deveria ser mais séria, no caso. Tá. Deixa Só para eu deixar deixar claro. uma coisa clara para você. Sim. Esse relatório, como todos os relatórios praticamente que existem hoje, os melhores pelo menos, eles são escritos em inglês e são traduzidos para o português. Ah, Então, sim. e eu não sei se você teve o cuidado também de trocar o idioma lá na hora de fazer o teste, que ele te oferece o relatório em português e espanhol e tal. Só que tem português do Brasil e de Portugal, tá? Esse caçoar me parece ser uma tradução grosseira do português de Portugal, tá? Tá. Então só tem que ter cuidado com isso. Eu até peço para vocês, não levem a ferro e a fogo o que está escrito, as palavras que estão na descrição, porque elas podem ter um erro de tradução ou uma tradução não tão bem desenhada, tá? E é por isso, e até por isso que eu vou até explicar para vocês rapidamente sobre algumas dessas forças aqui. Olha só, acho que criatividade todo mundo entende claramente, né? É uma solução, as pessoas que têm capacidade de solução de problemas. O Antônio mandou uma mensagem aqui para mim, não, foi o Marco, eu acho, deixa eu ver. Alguém me mandou uma mensagem dizendo que está com dificuldade de internet. Vocês estão vendo bem aí a minha internet ou está parecendo ruim para vocês? Eu Aqui tô tá vendo bem. bom. Tá tudo ok. Tá ok? Tá. É a minha, Durval. Eu creio que seja a minha internet mesmo aqui, tá? Onde eu estou. Entendi. Então pode ser, tá bom. Se tiverem Tá qualquer tranquilo. dificuldade, me avisem aí que eu de repente paro Tá aqui, ok. derrubo. Eu tenho outras redes Pedido aqui. de entrada aí na sala? Tem pedido de entrada? Deixa eu ver aqui. Ela conseguiu agora. Entrou? Mas eu não liberei ninguém. Tá todo mundo aí? Acho que sim, né, pessoal? Creio que sim. Tá? Então vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês gritam aí, por favor. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Não sei por que esse negócio está aqui. Tá. Vocês estão vendo aí na tela de vocês um CBN Belém, não? Uhum. Sim. Ah, tá. Não era para estar aqui, esse negócio não está saindo, mas enfim, dá para vocês verem aí. Não, Opa! Tá tranquilo? sim. Tá. Não sei por que não está saindo da minha tela esse negócio aqui. Mas enfim. Então vamos voltar aqui. Então vamos lá. Criatividade. Deixa eu botar na tela cheia aqui. Era só um minutinho aqui. Parece que o negócio travou aqui na minha tela e não quer mais sair. Fala internet, olha aí, ó. Ela ouve. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Em algum momento vai sair aí. Prontinho. Dá para vocês verem? Sim. Dá para ver? Dá? Beleza. Então vamos lá. Criatividade, pessoal. Criatividade é a capacidade que a gente tem de resolver problemas. Curiosidade. Tá? Curiosidade. É a própria curiosidade. A pessoa que sempre está em busca de conhecer mais, de entender mais, de procurar aprender mais. Amor ao aprendizado é a mesma coisa. Não significa que é uma pessoa que, digamos assim, ela vive fazendo cursos. Não. Significa que ela gosta de aprender. Tá? Critério. O que é a pessoa que tem critério? O critério é aquela pessoa que é muito rígida com as coisas. Então, ela gosta das coisas muito certinhas, tudo no lugar certo. Ela é muito cuidadosa para tomar decisão, ela é muito criteriosa, ela não dá passos em falsos, é uma pessoa muito criteriosa. Perspectiva. O que é a perspectiva? Quando eu consigo
olhar para uma situação e ver o que vai acontecer, os próximos movimentos que vão acontecer a partir dali. Se eu tomar essa decisão agora, o que vai acontecer ali na frente, né? Bravura não é raiva, tá? Bravura é, digamos assim, é a capacidade, ela tem muito, é parecido com coragem, sabe? É aquela pessoa que tem muita força de vontade, que ela vai lá, vai fazer o negócio acontecer. Integridade, que é o da Rita. Integridade é aquela pessoa que, de repente, para ela, se ela procura fazer exatamente aquilo que ela diz que vai fazer. Não é aquela pessoa que diz assim, eu sou contra discriminação racial, mas está falando mal porque o fulano de tal é preto, é branco, é amarelo e assim por diante, tá? Opa, o Jane entrou na sala de espera aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu boto aqui na sala de espera. Jânio, acabou de entrar. Prontinho, vamos lá. Então, perseverança. O próprio nome já diz, a capacidade que eu tenho de perseverar. Eu tenho um objetivo em mente, aquela pessoa que vai até o fim, até conseguir. Vitalidade tem a ver com energia. Aquela pessoa que tem uma grande energia, assim, ela coloca energia em tudo que ela faz. Ela tem vitalidade, tem energia para fazer aquilo acontecer. Amor, no sentido mais amplo da palavra. O amor não é só o amor entre pai e filho, não é só o amor entre marido e mulher, não é o amor ao próximo, mas é o amor numa concepção mais ampla da palavra, aquela pessoa que ela é, por natureza, muito amorosa. Generosidade, né? Generosidade, aquela pessoa que tem traços de altruísmo muito forte, né? São pessoas muito boas de coração. Inteligência emocional, não é só aquela pessoa que não briga com a outra. Inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de administrar as minhas emoções ao mesmo tempo que eu tento administrar a emoção do outro, ali de repente num eventual conflito. Justiça, pessoas que têm o senso de... Quem tem senso de justiça muito alto aí? Fala para mim. Senso de justiça, quem tem? O meu ficou em oitavo. Oitavo, tá no meio do caminho ali, não um terço, né? Mais ou menos. O meu ficou em terceiro. Terceiro? Em 12º. Quem falou? Eu, Duval, Larissa. Larissa, olha, o povo que tem senso de justiça, não me interpretem mal, tá? Mas é um povo, digamos assim, é um povo que às vezes beira a chatice, viu? Porque assim, fica ali no limite da chatice, sabe? É tipo assim, a pessoa que vê ela é... Ele em tá geral, falando elas são muito... bobos, parece ruim. Olha, eu não vou discordar disso, tá? Em geral, são pessoas que têm uma tendência a se politizar, né? A pessoa, assim, ela vê uma injustiça no ambiente de trabalho, meu amigo, ela vai fazer ali um motim, não pode acontecer, está errado, não pode... Ela vê, sobretudo com questões ligadas a questões sociais, entendeu? Mas eu estou brincando, na verdade é que o senso de justiça é aquelas pessoas que são muito rígidas em relação à questão de valores, então elas não admitem, por exemplo, que injustiças consigo ou com pessoas próximas, né? Sim, eu estou brincando, tá? Liderança eu não preciso falar, é o espírito de você liderar, de conseguir regimentar pessoas, tá? Trabalho em equipe é fácil de entender. Autocontrole, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Vou aproveitar que está a Larissa e a Rita da Tortas e Tortas, que é o seguinte, vou dar um exemplo do que é Quem tem autocontrole em último aí? Bora ver. Ou nas últimas posições, não necessariamente em último. Tem ninguém, gente, que tem autocontrole lá nas últimas posições, não? É todo mundo super controlado, é? Eu tô em 15º. Rapaz, o meu foi o último. 23º, meu. Falando. O Quem é meu ficou em 15º 24º, também. meu, Karen. Quase em Tinha que último ser o ali, Carlos né? Alberto. 23º. Olha só, pra galera Por isso que a Karen já tá brigando em casa. 20º, menino. 21º, quem está em 22º, 23º, ou eventualmente em 24º, são pessoas que têm o autocontrole
pouco desenvolvido. O que é isso? Em geral, as pessoas associam o autocontrole a, por exemplo, alguém me bateu no trânsito, eu quero sair do carro e eu quero esmurrar o cara, quero dar um pau nesse cara, sabe? Não é só isso, tá? É isso também. Ou então alguém fala mal comigo, eu já quero retrucar, não sei o quê, eu já perco a cabeça. Não é só esse. Mas o autocontrole, porque ele pode se manifestar de diversas formas. Usei o caso aqui da tortas e tortas. Eu, por exemplo, eu amo doce. Então, quando eu vejo, por exemplo, um pudim, eu não quero uma fatia. Eu quero o pudim. O pudim. Fazer regime para mim é dificílimo. Porque, olha, eu sou católico, né? Vem a história da quaresma, né? E aí você se compromete a retirar alguma coisa ali que você gosta muito. Quando eu me comprometo com doce, é um sofrimento absurdo e de vez em quando eu peço perdão a Deus e eu como uma fatia de pudim. Porque eu estou merecendo uma fatia de pudim. Ou então, quando o Carlos Alberto manda pra gente um mumu, um doce de leite também, eu peço perdão a Deus de joelho. Deus me perdoe. Porque a tortas e tortas podia começar a produzir com mumu, né? Poderia. Vou sugerir isso aí. Por que não? É interessante. Vou sugerir isso. Enfim, então o autocontrole é, às vezes, a dificuldade que eu tenho de manter, por exemplo, um regime, uma dificuldade que eu tenho de pessoas, por exemplo, que gostam de bebidas alcoólicas. O cara não consegue tomar uma cerveja, ele quer tomar 20 cervejas. O cara que gosta de doce, ele não come uma fatia, ele quer comer o pudim. O cara que está jogando videogame ali, tirando questões ligadas a vício, tá, pessoal? Que aí já é uma outra coisa disfuncional. Ele tem dificuldade de parar. Por exemplo, quem gosta de ler, pega um livro, só para quando termina ali, já às vezes invade a madrugada. Série, o que é isso? Baixo autocontrole. Tá? Autocontrole não muito desenvolvido. Tá bom? Pois é. Humildade. Humildade é interessante, pessoal. Teve uma vez que uma moça me disse: Durval, eu não concordo com o meu relatório. Acho que não tem nada a ver comigo. Nada, eu não consigo me ver aqui. Né? Eu sou muito mais do que isso, ela falou para mim. Aí eu disse para ela: olha, eu nem vi o teu relatório, mas só me responde uma coisa. Em que posição está a força de caráter chamada humildade? Ela disse: Durval está em último, por quê? Eu falei: não precisa nem explicar. Durval. Não precisa nem explicar. Mas é sério, isso não é uma história. Na resposta, né? Oi? Já está explicado na tua resposta, né? É assim, olha só, eu sempre digo o seguinte: o poder das perguntas. Muitas vezes você não precisa dizer para o colaborador: você fez errado, mas é conduzir essa pessoa a compreender o que ele fez através de perguntas. Aliás, eu quase nunca acho que funciona você dizendo que ele está errado, mas acho que vai funcionar fazendo o colaborador pensar sobre isso, entendeu? E aí você vai fazendo... eu me lembro que teve uma situação, muitos anos atrás, eu tinha um escritório na Morada do Sol, e aí eu dizia para as meninas: pessoal, fechem a porta. Sempre que eu chegar, a porta estava aberta. Cansei de falar. Aí teve um momento que eu reuni a todas e eu disse para elas o seguinte: pessoal, vamos lá. Por que eu venho pedindo tanto para vocês fecharem essa porta? Durval, porque pode entrar um ladrão. Eu falei: pode entrar um ladrão. O que mais pode acontecer? Ele pode entrar aqui e pode matar a gente, né, Durval? Esse é o pior, né? Eu falei: olha, eu já nem sei o que é pior, mas vamos lá. Matou, acabou, né? Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas vamos dizer que ele não mate você. Ele pode, sei lá, estuprar a gente, pode fazer mal pra gente, bater na gente. Pode. Mas vamos tirar até essas piores hipóteses para a gente não pensar sobre isso, que isso você já sabe. Mas vamos supor que eles não matem, que eles não batam em vocês, mas que eles levem os documentos de vocês. O que pode acontecer? Durval, acabou, né? Perdeu o documento, tem que tirar. Eu falei: não, a gente pode ir mais fundo nessa questão. Vocês vão precisar de documento, não vão? Vamos. E o que vocês vão ter que fazer para poder tirar esse documento? A gente vai ter que marcar. Eu falei: e é fácil marcar? Quanto tempo demora para marcar? Quantos dias vocês vão ficar ausentes do trabalho? Quanto tempo vocês vão perder simplesmente tentando recuperar isso, quando vocês poderiam simplesmente ter trancado a porta?
Então, às vezes, é você fazer perguntas, tá? Eu gosto muito dessa estratégia. Vamos lá, perdão. Quem tem perdão em último aí? Já para eu saber e não pisar na bola com essa pessoa. Tem alguém. Quem tem Eu- perdão em último? Não? Meu Eu quem? Pensei que era essa Carlos música. Alberto. Caramba. Quem tem? Quem tem? Carlos Alberto. Eu, Carlos o do Alberto. Mumu. O do Mumu. Me conta uma Poxa. coisa. Me conta uma coisa. Qual é o impacto de você ter o perdão em último na prática? Cara, assim, eu sou. Para poder explicar esse perdão aqui, eu preciso deixar uma coisa observada. Eu sou um cara que Ah, confia abertamente nas pessoas. Tanto perfeito. que, tanto que generosidade foi o primeiro, entendeu? Aham. Então, e amor tá ali entre os cinco. Mas eu sou o tipo de pessoa que confia nas pessoas abertamente, mas basta trair a minha confiança uma vez que para mim derruba tudo, entendeu? Isso eu tenho que associar o autocontrole aí o autocontrole está em 23º, eu tenho que melhorar isso em mim, entendeu? Entendi. Entendi. Mas eu dificilmente perdoo. Eu guardo para mim, eu tenho uma caixa de perdão Rapidinho. cheia de gente Só um ali, minutinho, entendeu? Carlos. Eu acho que Me tem alguém com o incomoda alguém que microfone não faça aberto. isso. Eu acho que é a Rita que está com o Ai, microfone aberto. desculpa. Não, sem problemas. Sem problemas. Pois é. Tenho, Então, eu tenho uma pode falar, cara. caixa de gente para perdoar ali dentro que eu só jogo lá dentro e tampo, entendeu? Isso é um problema sério que eu tenho. Olha só. Eu vou já chegar nesse ponto aqui. Mas ter a consciência disso é o primeiro passo para você trabalhar. E aí eu aproveito e já pergunto para você, Carlos, é possível, na tua opinião, trabalhar esse perdão e fazer com que esse perdão suba um pouquinho algumas casas lá para cima, você acha? Sim, sim. Já É tive, já possível. tive alguns exemplos, entendeu? Mas assim, é pesado. Para mim é um negócio muito assim difícil. Isso aí para mim é um negócio dificílimo, cara. Eu te juro que isso aí é complicado para mim. Mas eu tô tentando Beleza. trabalhar isso. A pergunta é, isso te incomoda pelo que eu estou vendo? Ó, Incomoda. Se incomoda, se você toma consciência de que isso te incomoda, faz sentido talvez você ajustar isso? certeza. Certeza que sim, beleza. É possível a gente fazer isso? É possível fazer isso. E aí, em algum momento, eu vou falar para vocês sobre um plano de desenvolvimento individual para vocês. Então, essa é uma reflexão importante, pessoal. Eu queria que vocês olhassem. Aliás, deixa eu concluir só, depois eu vou voltar para isso daqui. Deixa eu só concluir falando das forças, que aí para a gente não perder muito tempo. Prudência. Eu não preciso dizer. Prudência é aquela pessoa cautelosa, cuidadosa, que pensa muito antes de fazer. Apreciação da beleza e da excelência. Muita gente tem dúvidas sobre isso daqui. A apreciação da beleza e da excelência, pessoal, basicamente, você consegue ver isso de duas formas. Ou é aquela pessoa que tem uma preocupação muito grande com o equilíbrio entre a vida, entre a vida pessoal e profissional. Aliás, eu até fiz um vídeo um dia desse falando sobre equilíbrio, que na minha opinião equilíbrio não existe. Né? Quem depois tiver curiosidade, vai lá no Instagram e vê lá um videozinho que eu falei e me fala se você concorda ou discorda. Na minha opinião, equilíbrio não existe, né? Então, a apreciação da beleza é aquela pessoa que ela é muito preocupada com isso. Ou é aquela pessoa que ela busca muito, ela olha para um quadro, é aquela pessoa que pagaria, vamos lá, você pagaria 50 mil dólares por uma pintura? Poxa, Durval, se dinheiro não fosse um problema, eu pagaria. É uma pessoa que tem apreciação da beleza e da excelência. É aquela pessoa também que pode, de repente, estar 6 horas da tarde, ela está vendo o pôr do sol, ela fica olhando para aquilo lá e diz, nossa, cara, que coisa linda. E tem gente que vai passar, lindo o quê, rapaz? O que tu está vendo aí? Bebeu, foi? Percebe a diferença? Quem tem apreciação da beleza, vê beleza na música, vê beleza numa pintura, num pôr do sol, num passarinho cantando, a pessoa fica hipnotizada às vezes. Isso é apreciação da beleza, tá? Esperança, eu não preciso dizer, né? É a última que morre sempre, né? Espiritualidade, eu estou falando de fé, eu não estou falando de religião aí. Gratidão, não preciso falar, e humor também. Bom, deixa eu explicar duas coisas para vocês.
A primeira coisa olhem para as últimas forças de vocês. Tá? É um exercício que eu quero que vocês façam nesse momento. Vai lá no relatório, olha as últimas forças, aquelas que estão lá em 20º, 21º, 22º, 23º. Olhem para elas aí. A reflexão que eu queria provocar em vocês vocês têm alguma dessas forças que causa um incômodo em vocês por não estar lá em cima, nas primeiras posições? Alguma dessas forças que estão lá embaixo está criando algum tipo de desconforto na vida de vocês, pessoal ou profissional? Vamos dizer que está lá embaixo, nas últimas, o humor, tá? Pessoa que tem pouco humor. Ele está te fazendo falta, de alguma forma? Uma vez eu me lembrei de uma outra pessoa agora, que foi uma moça também, que o humor estava lá embaixo. E eu perguntei, incomoda você? Ela disse, muito. Eu falei, por que incomoda você o humor estar em último? Ela disse, porque eu trabalho dentro de um ambiente em que as pessoas são bem-humoradas e eu percebo que eu fico excluída. E no fundo, eu queria me envolver, eu queria me integrar mais nesse time. Aí a pergunta então faz sentido para você trabalhar humor? Faz. Beleza, aí a gente trabalha. Mas se eu tivesse feito a mesma pergunta para o Carlos, perdão faz para ti te incomoda de alguma forma? É uma coisa que está gerando impacto no trabalho ou na vida pessoal? Durval, de verdade, não. Para mim, tranquilo. O que você faz? Nada, deixa o perdão lá em último, tá tranquilo. Então, a reflexão que a gente tem que fazer com a gente, com os nossos colaboradores é alguma coisa que está te gerando desconforto? Temos que trabalhar para levantar ela. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É alguma coisa que não te incomoda em nada? Deixa quieto lá. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, deixa eu pegar uma, eu já nem me lembro. Aliás, eu tenho, vou mostrar para vocês o meu relatório aqui. Discutindo Tá aqui mais o meu cedo relatório. sobre isso, né? Sim. Do contexto. Tá aqui o meu Eu te relatório. falei O que meu primeiro. teve uma Pode falar. emoção aqui. Não, que eu te comentei aqui que a pessoa começou a chorar e tal. Eu fiquei meio. Perdi um pouco a linha do raciocínio aqui. Você foi dar um feedback, Porque e a pessoa foi. que, quando ela olhou lá para baixo, ela se emocionou, é isso? Sim, sim, Tá. O que sim. acontece? Nesse caso aí, obviamente, alguns cuidados que eu gostaria de deixar claro para vocês. Isso aqui, a proposta disso aqui não é usar como terapia. Porque não é uma terapia. Porque não somos terapeutas. Né? Pelo menos, não sei se tem algum psicólogo aqui junto conosco, mas não é. O objetivo disso aqui não é uma ferramenta terapêutica. Quem tiver a habilidade de fazer isso pode até ajudar, mas não é o objetivo, tá? Só que quando, por exemplo, imagina a situação dessa moça que eu acabei de falar para vocês. Ela trabalha numa equipe em que o clima, a cultura daquela empresa é uma cultura descontraída. Eu me lembro que a Rita uma vez perguntou, mas Durval, qual é o certo? Não tem certo. O certo é a cultura da empresa. Se temos uma cultura que é rígida, que não admite brincadeira, que ou a gente se adapta ou a gente não se adapta. A cultura da empresa é aquela. Mas se você tem uma empresa que tem uma pegada mais descontraída, mais jovem, mais descolada, tipo o Google da vida, por exemplo, né? Isso não quer dizer que porque eu tenho uma cultura descolada, eu não vou dar certo na vida. Tá aí o Google, né? Então o que acontece? Imagina essa moça convivendo por meses ou até anos, uma moça que tem força de caráter lá embaixo, de humor, convivendo com pessoas que são muito bem-humoradas e ela querendo se integrar. Existe provavelmente um sofrimento aí. Então, o que aconteceu com o Carlos Alberto quando ele apresentou um feedback para um colaborador e que ele perguntou para ela, tem algumas dessas forças que estão aí embaixo, em 20º, 21º, 24º, que te incomodam de alguma forma? Se houver algum sofrimento envolvido, isso pode gerar um gatilho e a pessoa pode se emocionar. Eu utilizo uma metodologia chamada Lego Serious Play, que utiliza blocos e elementos de Lego para trabalhar a liderança, desenvolvimento humano em geral, né? E eu me lembro que, muitos anos atrás, num exercício que eu estava fazendo, eu dei 52 peças para uma pessoa e ela tinha que criar uma torre. E a pessoa criou, e tinha que colocar o bonequinho, que a gente chama de minifigure, né? Tinha que colocar o bonequinho em algum lugar daquela torre. Ele construiu uma torre enorme e colocou a torre em cima da cabeça do boneco.
Para mim, que já tinha experiência naquele momento, olhei para aquilo e disse, não disse, mas assim, percebi, e aí é percepção, não é certeza, né? Eu percebi, e aí vem o poder das perguntas. Eu perguntei para ele, você colocou uma torre gigante em cima da cabeça do boneco. Isso faz algum sentido para você? E aí eu perguntei dele, tá pesado? E a pessoa começou a se emocionar. Foi um gatilho. Provavelmente aquilo era uma metáfora de muito peso na cabeça de uma pessoa que estava com algum tipo de sofrimento. Não sou eu que vou resolver isso. É um terapeuta, um psicólogo. Mas naquele momento a gente percebeu. Então a gente só vai ter que ter cuidado para a gente não sair dando conselho. O objetivo da ferramenta é: quais são as suas primeiras forças? Durval. Criatividade, critério, amor ao aprendizado, perspectiva e apreciação da beleza e excelência. Se vocês perceberem, as 4 primeiras estão dentro do eixo, daqui do eixo de sabedoria, tá? E vocês sabem o que quer dizer quando você tem, das 5 forças, 4 estão em um só eixo? Vocês sabem o que quer dizer isso, gente? Nada, tá? É coincidência apenas, tá? É apenas uma coincidência. Então, assim, pode ser que vocês tenham nas 5 forças de vocês podem ter as 5 num eixo só, vocês podem ter as 5 forças, vocês podem ter 3 de sabedoria, 2 de transcendência, por exemplo, tá tudo bem, isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Então eu olho para as minhas forças aqui e eu tenho criatividade, critério, amor ao aprendizado. Se eu estou contratando o Durval, eu já estou vendo aqui que ele é uma pessoa que tem uma habilidade para resolver problemas. Ele é uma pessoa bastante criteriosa, vai me ajudar muito, de repente, numa análise de contrato, numa análise de alguma coisa, uma pessoa que é mais analítica, que vai olhar melhor. Se é amor ao aprendizado, eu já sei que para ele vai ser importante, por exemplo, vai ser importante para ele que eu invista em cursos, capacitações, treinamentos. Vai ser interessante se eu quero dar um presente para ele de recompensa, dar um livro para ele, entende? Então, o que eu quero que vocês olhem em primeiro plano olha primeiro para as forças. E qual é a interpretação que eu posso fazer dessas forças aplicadas ao trabalho? Eu vou voltar aqui para o Pedro, que não está aqui, mas eu comecei a falar e acabei não terminando. O número 1 do Pedro é a espiritualidade. E aí eu pergunto para vocês, o que é que eu consigo extrair de uma pessoa que tem força de caráter número 1 como espiritualidade? O que vocês me diriam? O que é que essa pessoa pode trazer de bom para dentro da organização, pessoal? Quero ouvir vocês. Vou até abrir aqui. O que é que uma pessoa que tem espiritualidade número 1, qual seria uma grande contribuição que ele traria para dentro da minha empresa? Eu acredito que ela traga harmonização, ela traz uma paz, ela se relaciona bem com as pessoas, fácil de lidar. Conflitos, eu acho que ela vai ser uma apaziguadora, ela vai dar um bom mediador de conflitos ali, né? Bom mediador, essa é a coisa correta, né? E eu vejo que ela vai amar na vida das pessoas durante o dia a dia. Perfeito, faz muito sentido. Muito sentido, é exatamente isso aí. Exatamente, muito bom. Muito bom, Daniel. Quem mais poderia complementar o que o Daniel está falando? Qual é a interpretação que eu posso fazer de uma pessoa que tem espiritualidade? Veja, espiritualidade não é religião, tá, pessoal? Deixando muito claro. Quem mais poderia complementar? Eu acho, Durval, que ela já vai envolver várias outras forças de caráter, né? Ali com uma questão da gratidão, de amor, né? De perseverança. Acho Você falou uma palavra-chave, Glaucio. Várias dessas forças de caráter. É isso. Olha só, uma pessoa que tem espiritualidade, como a Glaucio está falando, ela tem fé. E fé tem a ver com o quê? Fé tem a ver com resiliência, capacidade de reinvenção, superação, tem a ver com perseverança, que a Glaucio muitas vezes trouxe. Glaucio, você tem espiritualidade no seu conjunto de forças? Nas primeiras posições? Eu não fiz a minha avaliação. Você não fez. Agora. Eu já fiz uma avaliação. Verdade. Essa avaliação. Não. Perfeito. Na verdade, a minha primeira força de caráter na época que eu fiz é a generosidade. Estava lá em cima, né?
Então, pronto, Eu vamos não sei trazer qual a é a posição da generosidade. espiritualidade, não lembro. Generosidade. Quem tem generosidade nas primeiras posições ali, você está fazendo um processo seletivo. No que aquela pessoa tem valor para você? A generosidade. O que ela pode trazer para a empresa? Quem fala? É aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, né, Durval? A ajudar o que está do lado, a se preocupar com o bem-estar das demais pessoas, do seu trabalho também. É aquela pessoa que se doa, né? Ela se Perfeito. doa em favor dos outros, para o bem-estar comum, acredito. Perfeito. É exatamente isso. De uma forma ainda mais prática, Marco, eu poderia dizer o seguinte: qual que é um grande gargalo que a gente tem nas empresas? É a memória. Né? Então você tem um funcionário que está contigo há 15 anos e o cara pede para sair, Deus o livre, falece, muda de estado, sei lá. E você não tem uma memória muito bem construída daquele trabalho dele. Aí você tem que encostar uma pessoa próximo dele para poder ele ensinar em 30 dias antes dele sair, né? Por exemplo, ou vai pedir demissão, qualquer coisa nesse sentido. Cara, a generosidade está na medida em que aquela pessoa vai ser generosa em poder ajudar, como disse o Marco, a ensinar. Gente, ensinar, né? Tá aí a Carídia, aí, que é o mestre do ensino, ensinar é uma coisa, cara, fantástica e que está em falta das pessoas. No ambiente de trabalho é cada um por si e Deus por todos. Tu encontra um generoso, é provável que essa pessoa ela vá ter uma habilidade, ou uma disposição, ou uma disponibilidade maior em ajudar a ensinar. Então, a reflexão que eu queria que vocês fizessem ao preencherem o relatório e ao darem fazerem o feedback, e lá na área de membros, lembrando que existe lá um anexozinho, tinha algumas instruções básicas de como você pode fazer. Então, o que eu sugiro que seja feito? Primeiro, você precisa compreender muito bem no que essas forças podem ajudar no ambiente de trabalho. Ter essa correlação muito bem clara para você é fundamental, senão vai ser vazio. Integridade, por que integridade é importante? Poxa, se ele diz que vai entregar aquele relatório em tal dia, ele se compromete com aquilo, ele tem que entregar aquilo. Isso é integridade. Perseverança é manter o foco, a energia. Se eu tenho um projeto que vai demorar 6 meses, a possibilidade de eu perder energia em alguns momentos é muito grande. Então, se eu tenho perseverança, é que eu consigo levar do ponto A para o ponto B. Então, a minha sugestão é: primeiro, explore muito fortemente os pontos fortes. O foco dessa avaliação é ponto forte, não é fraqueza. É um inventário de força, não é um inventário de fraquezas. Ah, Durval, mas eu tenho perdão em último, isso é uma fraqueza? Não, isso é uma força pouco desenvolvida. Então, ao receber a pessoa, né, primeiro receba o relatório primeiro dela, estude o relatório, olhe para as 5 primeiras, olhe ali para as 5 últimas, olhe para o meio também, e na hora que você receber a pessoa, você já tem que estar muito bem posicionado para o que você vai falar para ela. Número 1, agradecer. Olha, fulano, muito obrigado, foi muito bacana você preencher, obrigado mesmo por esse momento. 2, enfatize as 5 forças. O que você achou disso, fulano? Você acha que isso faz sentido para você? No que você acha que essas forças podem nos ajudar aqui dentro da SEI Contabilidade, da Tortas e Tortas, da Copenhague, enfim, de todas as empresas que estão aqui? Enfatize isso. Se você lembrar de situações que aquele colaborador resolveu, de problemas que ele resolveu, e que ele usou essas forças, ressalte isso. Lembra aquela situação que houve com aquele cliente que deu problema, não sei o que, não sei o quê? Pois naquele momento ali, não fosse a sua curiosidade de ter pesquisado mais o que o cliente estava querendo e tal, talvez a gente não tivesse conseguido. Não fosse o seu bom humor, você teria embarcado naquela discussão e teria perdido a cabeça. Não fosse a sua inteligência emocional, a gente teria perdido esse cliente. Entende essa relação? Olhe para os pontos que estão mais embaixo ali, os menos desenvolvidos, e pergunte a ele: alguns deles aqui te faz falta hoje no dia a dia? Por que faz falta? É trazê-lo à consciência disso, entendeu? Pessoal, trazendo aquela temática, aquela pauta do conflito de gerações e cruzando com isso aqui, né? A turma nova, geração Z, eles amam feedback. Se você tem funcionários jovens, mais jovens,
entenda, eles são movidos a feedback. Mas Durval, está indo tudo bem, não precisa falar nada. Precisa. Você precisa falar, sim, mesmo quando as coisas estão indo muito bem. Segundo, não chame só quando está indo mal. Chame quando está indo bem. Mas muito cuidado para você não banalizar esse feedback e de ser uma sessão de rasgação de seda à toa. Não. Valorize o momento, porque você é o líder dele. Quando você convida ele para uma conversa, entenda, ele precisa entender que é um tempo seu, que você está abrindo mão e está investindo nele, em conversar com ele. Ele precisa perceber a utilidade disso, a importância disso. Vocês entendem? Bom, basicamente era muito isso que eu queria falar. Eu queria abrir aqui nos últimos 5, 10 minutos aí para a gente comentar e tirar dúvidas de vocês em geral. O que vocês podem me dizer? Eu tenho uma dúvida, né? Pois não, Glaucio. A pessoa faz o preenchimento, a gente faz a devolutiva, e você sugere que, para alguns casos, tenha um plano de ação, né? Porque assim, não existe força de Excelente caráter pergunta. errada, né? Mas, Perfeito. né, como você falou, né? Algum dessas forças de caráter te faz falta no dia a dia, né? E a pessoa comenta lá, eu gostaria de desenvolver aqui a perseverança, né? E aí, nesse momento, então vamos trabalhar essa perseverança, né, para um outro Excelente. nível. Obrigado pela pergunta. Talvez eu não tivesse. Eu, inclusive, falei sobre um plano de desenvolvimento individual aqui em algum momento, e que em algum momento a gente ia falar sobre isso, mas a tua pergunta tem 100% a ver com isso. Sim, Glaucio, tem que fazer um plano de desenvolvimento, tá? Não precisa ser nada muito rebuscado, e aí as pessoas têm muita dúvida de como é que eu posso fazer um plano de desenvolvimento. Por exemplo, a pessoa tem humor em último, né? Mas ela acha que faz sentido para ela, faz sentido para o contexto profissional dela, ela subir um pouquinho o humor, né? O que fazer? Comprar um livro de piadas? Não necessariamente isso, mas isso pode ser uma também. Mas, assim, basicamente, o que eu sugiro é que se crie um plano de desenvolvimento com muito objetivo. Exemplo, você tem uma líder no seu time e essa líder, ela não tem, dentre os top 5 dela, a liderança. É o fim do mundo? Não. Né? Muitas vezes essa pessoa, diz o Mohamed Yunus, né, que Prêmio Nobel da Paz, que é um economista que criou o microcrédito, né, ele diz o seguinte: todos nós nascemos empreendedores, só que poucos vão descobrir isso ao longo da trajetória. Então tem muita gente que hoje é líder, tem uma capacidade de líder, mas essa pessoa foi tão sofrida, ela teve tanta dificuldade na vida dela, e em geral essa dificuldade vem de dentro da família, tá, pessoal? Em geral, é a própria família que desestimula. Não, menino, não faz isso, vai no certo. Né? E, em geral, a gente tem os nossos talentos abafados, primeiramente dentro de casa. Quando teu pai e tua mãe diz que isso não é para você. Né? Então, tem muito liderança aí que hoje vai fazer a força de caráter, quando aplica está lá em último, mas basta você identificar que aquela pessoa tem um potencial de liderança e ajudá-lo a desenvolver que ele decola, cara. Porque é gente que não foi estimulada dentro de casa. Então, sim, eu proponho que identificou, por exemplo, que eu sou líder, minha liderança está lá embaixo. O que eu faço? Vamos trabalhar essa liderança. Eu faço um plano de desenvolvimento individual, vou compartilhar com vocês um modelinho que a gente pode, quando a gente for falar de liderança, eu posso ajudar, posso colocar isso para vocês. Me cobrem se eu esquecer, mas eu acho que eu não vou esquecer, vou anotar. E aí a gente bota assim, o que você pode fazer, o que você acha que você pode fazer para desenvolver a liderança? Ponto número 1, ler mais sobre isso ajuda. Beleza, qual livro você vai ler no prazo de 90 dias? Quantas páginas por dia você vai ler desse livro? Ou seja, criar uma meta inteligente para essa pessoa, né? Uma meta de quais são os livros, quantas páginas. Não aceitem planos assim, eu vou melhorar. Isso não é meta. Vou melhorar como? Vou fazer vou fazer um programa de liderança gratuito aqui na internet, ou eu vou começar a exercitar mais a minha liderança, dando mais feedback para os meus colaboradores. Entendeu? Então, assim, a gente pode criar assim, um planinho de desenvolvimento para melhorar. Quantas forças eu sugiro? Olha, sinceramente, pessoal, eu sugiro que vocês criem um planinho de desenvolvimento, cujo modelo eu vou passar para vocês, de 1, no máximo 3.
forças para você ajustar. Mais do que isso, é insano. Ninguém consegue se tornar melhor líder, mais bem-humorado e mais criativo em 90 dias. É impossível isso, pessoal. Se criatividade é uma... Eu sugiro que seja uma, sabe, Glaucio? Sabe aquela história do Pareto, 80-20? Qual é a força que, se você colocar mais energia, ela vai te trazer mais resultado? Poxa, Durval, eu acho que é a liderança. Vamos trabalhar essa liderança? Vamos criar um planinho rápido aqui, ó. Eu sugiro que você leia esse livro, eu sugiro que você assista esse vídeo. Esse livro traz um resumo para mim, para a gente discutir esse vídeo também. E eu também sugiro que você, ao invés de dar um feedback por mês, faça 2 feedbacks por mês. E eu quero te ajudar nesse feedback. Como é que você está fazendo o feedback? Vamos estruturar juntos? É criar um planinho de desenvolvimento para que você possa acompanhar. Não é simplesmente dizer, desenvolve a liderança e vamos com Deus. Não vai. Até porque, em geral, as pessoas que vão receber esse feedback, elas não têm clareza sobre essas forças. E também, né, Durval, eu sugiro que a pessoa também traga algumas possíveis soluções, né? Com Porque, certeza. assim, num plano de melhoria, onde você só diz o que ela vai fazer, né? Assim, é um desejo seu, não é o que O que você acha que você poderia fazer, né? né? Porque quando a pessoa vem da pessoa, o comprometimento dela é maior do que Sim. só ela receber, né? Porque, não, você que disse que eu tinha que ler o livro, né? Mas eu não disse que eu ia fazer, né? Então, E tem que fazer sentido estimular, para lógico, ela, como eu disse no início. porque, assim, principalmente dependendo do nível, né? Se tu fazer, por Exato. exemplo, os nossos colaboradores, que são auxiliares de serviços gerais, né? Então, eu tenho uma líder que veio, que era agente de limpeza e virou líder. Às vezes tem uma escolaridade baixa, enfim. Diferente de eu ter um gerente, né? Um supervisor, um Uhum. analista, enfim. Aí ele já tem mais capacidade, né, de E, pensar nas soluções. Então, a gente tem que identificar exato. também quem é o colaborador. Quando a gente vai falar em cultura, a gente vai falar inclusive sobre o nível de comunicação que a gente tem que ter com essas pessoas. Então, a dica da Glaucia aqui, e eu endosso, acho que é isso mesmo. Lembra as perguntas que a gente falou agora há pouco? O que você imagina que você poderia fazer para melhorar a sua liderança? O que você imagina que você poderia fazer para melhorar a sua criatividade? É óbvio que, de pronto, a maioria deles não vai trazer respostas adequadas para vocês. E aí vocês não desistam. Mas que tal se a gente fizesse isso? Faz sentido para você? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que eu mais faço. Faz sentido para você? Porque tem que fazer sentido para a pessoa. Se não fizer sentido, não vai rolar. Tá certo? Pessoal, são 9 horas e 10 minutos. Eu não quero atrapalhar muito mais o tempo de vocês. Essa reunião ela estará gravada e disponível daqui a pouquinho para vocês. Mas, ainda assim, se tiverem dúvidas, podem me chamar, inclusive, no privado e a gente senta e conversa. Meu objetivo é que vocês peguem isso que a gente acabou de conversar e coloquem em prática hoje, se possível. Eu asseguro para vocês que, se vocês usarem essa ferramenta, claro, com critério, não é para usar com todo mundo, não dá para usar. Uma pergunta interessante: dá para eu usar com pessoas mais simples, como a Glaucia acabou de colocar? Dá, só que você vai ter que sentar do lado da pessoa na hora de preencher e explicar para ela o que está dizendo naquela frase. Funciona, eu já fiz isso. Pessoal, Durval, não estou entendendo essas perguntas, que tem algumas perguntas que tem que fazer a gente pensar mesmo, né? Fique do lado da pessoa e ajude ela a responder. Olha, isso aqui quer dizer isso quer dizer isso. Dá para aplicar e dá para usar com essas pessoas também. Claro que o serviço de você vai ser um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer. Tá bom? Dúvidas, questionamentos, perguntas, se tiverem, não se privem, mandem para mim, que eu mesmo vou demandando daqui, a gente vai conversando e eu vou ajudando vocês. Tá bom. Perguntas, Tem que comentários? tomar um café, Durval. Precisa, né? Precisa. Precisamos. Esse é um assunto de verdade que, assim, vale muito investimento de tempo, tá? Eu aceito café, se for na Tortas e Tortas, ainda melhor, ou se for o da Baronesa também. Tu quer que meu autocontrole vá para o espaço, me levando logo pro campo minado? Onde está o Depois inimigo, eu né, apanho em Carlos casa. Alberto? Não, o inimigo não. Vai me botar, a cara já quer me matar, pô. O inimigo Durval, dos vamos gordinhos. tirar foto. Bora fazer uma foto?
Sim. Dá para a gente abrir a câmera? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu só mudar o padrão aqui de visualização. Pronto, agora sim. Já? 3, 2, 1. Espera aí. Prontinho. Meus amigos, muitíssimo obrigado por tudo, tá bom? Não fiquem com dúvidas, mandem as dúvidas. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu responderei a elas todas, tá? Qualquer coisa é só me chamar, beleza? Sim, Abraço. bom dia. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia. Obrigada, Tchau, vamos tchau. tirar boas-vindas. Tchau, gente. Bom trabalho para todos. Bom trabalho.